Olá pessoal, bom dia. Nós estamos aqui hoje para mostrar para vocês uma sequência de Chamatkarasanas. Existem inúmeros Chamatkarasanas, diversas formas de entrar no Chamatkarasana. Se você for pesquisar no Instagram, colocar a hashtag Chamatkarasana, você vai ver milhares de publicações, porque é um movimento muito usado na prática de Vinyasa. Chamatkarasana, também conhecido como Wild Pose, né, que é a postura selvagem. Então hoje eu vou passar para vocês 4 tipos de Chamatkarasanas: o A, o B, o C e o D. Vamos começar aqui eu vou fazer um pouco mais rápido e depois eu vou mostrar cada um de forma isolada, como que entra em cada um. Então, partindo aqui de um ar Uttanasana, inspiro, exalo Uttanasana, pernas atrás, Chaturanga. Então, do Chaturanga, eu entro no primeiro Chamatkarasana, que é o Chamatkarasana A. Chaturanga, aqui eu vou elevar minha perna esquerda, passo a perna esquerda por cima da direita, girando meu corpo para a direita. Sento de lado, joelho esquerdo para cima, perna direita alongada. Força nos pés para poder levar o corpo entrando no Chamatkarasana A. Então, inspiro, Chamatkarasana A, giro o braço por cima, abro o peito, levanto o quadril. Retorno com o quadril para o chão. Isso é muito importante, depois eu vou explicar por quê. Cachorro olhando para baixo, apoiando os 2 pés no chão. E agora eu vou trocar de perna para não repetir o lado. Então, inspirando, eleva a perna direita, flexiona o joelho direito, gira o corpo para o lado esquerdo, entrando no Chamatkarasana B. Lado esquerdo, sentei, desço o quadril, encaixo o meu ombro, inspiro. Força nas pernas, levanto o quadril, giro meu braço por cima da minha cabeça, Chamatkarasana B. Aqui eu já vou entrar direto no Chamatkarasana C. Então, volto a mão direita aqui do lado da mão esquerda, tiro meu pé direito do chão e já passo meu pé direito por baixo da minha perna esquerda. E alongo a minha perna, desço o quadril sempre. Inspiro. Chamatkarasana C. Abro o peito. As 2 pernas alongadas no C. Retorno, elevando a minha perna direita lá para o alto. Percebe que eu não estou mais trocando a perna. Perna direita elevada, corredor aberto. Pé direito à frente, corredor aberto. Então agora eu vou girar o meu corpo para o lado direito, passando a minha mão esquerda por cima da perna esquerda. Perna esquerda é a perna que está lá atrás. Então, olha só como eu vou fazer esse giro. Minha mão direita está do lado da mão esquerda, joelho direito flexionado. Vou colocar o meu calcanhar esquerdo no chão. Olha só, calcanhar esquerdo no chão. Girei o meu corpo, vou levar meu braço esquerdo por cima da minha perna esquerda, lá atrás. Quadril baixo. Então agora eu vou subir o meu corpo para trás. O Chamatkarasana dele vai acontecer para trás. Então, inspiro, coloco a planta do pé esquerdo no chão, levo o braço direito lá para trás, levantando o quadril. Retorno de volta. E aqui, posso voltar para o corredor, né? Posso fazer vários movimentos a partir daqui. Ok? E agora eu vou mostrar para vocês, então, a construção, né? Como que você faz cada Chamatkarasana, o A, o B, o C e o D, de forma separada. Os Chamatkarasanas, algo que é muito importante que você entenda, e isso já estudando a biomecânica do movimento, né? E dessa postura, é muito importante que você, ao realizar o movimento, é importante que você desça o seu quadril, que você não entre direto no Chamatkarasana.
Quando você entra direto no Chamakarasana, não existe aqui um ajuste do ombro. Então, bate osso com osso. Você pode machucar o seu ombro. Então, é importante, ao realizar o movimento do Chamakarasana, que você desça o seu quadril, né? E aqui acontece uma rotação do seu ombro, um encaixe melhor para que você possa subir sem machucar o seu ombro. O que a gente vê muito quando você coloca hashtag Chamakarasana no Instagram, né? Vai aparecer milhares de Chamakarasanas, as pessoas fazendo sem descer o quadril. Então é importante descer o quadril para que você encaixe bem o seu ombro, para que não aconteça essa lesão com o tempo. Inclusive, muitas pessoas estão lesionando o ombro com o Chamakarasana. Então, essa é a primeira observação. Todo Chamakarasana, desça primeiro o seu quadril para depois subir. Busca esse encaixe para depois subir. Vamos lá, então, para o primeiro Chamakarasana. O primeiro Chamakarasana acontece aqui do Chaturanga. No entanto, muitas pessoas têm dificuldade de fazer o Chaturanga. Então, geralmente eu estou ensinando para os meus alunos o movimento com o apoio dos joelhos no chão. Então, aqui eu saio da prancha, apoio os joelhos no chão e desço para o Chaturanga. Aqui vou elevar meu pé, minha canela direita e passo a minha perna direita por cima da minha perna esquerda, sentando de lado. Então aqui eu estou girando uma vez apenas. Tem outros Chamakarasanas que eu giro 2 vezes. No ar eu só giro uma vez, ok? Eu vou repetir para vocês o movimento. Joelhos no chão, avanço os ombros à frente, elevei a minha perna direita. Agora eu vou girar meu corpo para o lado esquerdo. Girei, meu quadril já está baixo, quando eu giro eu já posso sentar. Então aqui é só agora subir no Chamakarasana. O apoio dos pés no chão é muito importante. Então empurra o chão com seus pés para você conseguir levantar o seu tronco. Só que não deixa seu quadril solto, né? Leva o seu quadril, usa o seu core, a sua força de core para poder elevar o seu quadril, elevar o seu tronco. Então, inspirando, olha só como eu faço. Eu trago o tronco um pouquinho à frente, levo o dorso da minha mão no chão e inspirando, subo o tronco. Vou subindo, subindo, giro o braço, levanto o quadril, abro o peito. Uma inspiração aí. Exalo, desço o quadril de novo para voltar. Eu não volto direto. Eu desço o quadril e giro, entrando para o cachorro olhando para baixo. A mão direita ao lado da mão esquerda. E aqui eu vou trocar o meu pé, porque se eu já subir a perna direita, fizer de novo com a perna direita elevada, o meu Chamakarasana vai ficar para o mesmo lado. E eu quero trocar o lado. Então, vou trocar de perna. Inspirando, elevo a perna esquerda, sem abrir o quadril, flexiono meu joelho esquerdo, giro o corpo para o lado direito. Girei e desço o quadril, sento. Para isso, a mão esquerda tem que sair do chão. Eu não posso ficar com a mão esquerda grudada lá no chão. Se eu estou girando para a direita, a minha mão esquerda tem que sair do chão. Força nas pernas. Aí é a mesma coisa do Chamakarasana. A forma de entrar é diferente, né? Mas é o mesmo movimento. Desço um pouco o tronco, dorso da mão no chão, como se fosse uma onda. Eu arrasto minha mão para trás, para cima, levantando o quadril, abrindo o peito. Exalo, retorno, sempre com muito cuidado com o ombro. Giro pro Chamakarasana C. Então aqui em algumas sequências eu falo para o aluno elevar a perna primeiro para depois entrar no Chamakarasana C. Aqui eu já vou entrar direto. Então vou manter a minha perna esquerda, o lado, né, do Chamakarasana B. Para o C eu vou manter a perna esquerda. Mão esquerda ao lado da mão direita. Então eu vou girar o meu corpo como se eu fosse entrar no cachorro olhando para baixo, mas eu já vou passar a minha perna esquerda por baixo da minha perna direita e vou alongar a minha perna, puxando a minha perna esquerda para cima para sentar. Para sentar eu preciso tirar a mão direita do chão.
Então, olha só, as minhas pernas estão alongadas, as minhas duas pernas alongadas. Daqui, posso trazer o corpo à frente, inspiro, subindo, giro o braço direito, Chamakarasana C. Volto com o quadril para o chão. E daqui eu já vou pro dedo. Mão esquerda, mão direita ao lado da mão esquerda. Ó, levantei o meu corpo. Alguns alunos têm dificuldade nesse movimento aqui. Busca a forma do cachorro olhando para baixo. Então, leva a sua mão direita ao lado da mão esquerda. Já gira o seu calcanhar de trás para cima. E daí você já consegue entrar num cachorro olhando para baixo, tapada, levando a perna esquerda lá para o alto. Inspira aí, na exalação, corredor aberto. Ou seja, meu pé esquerdo vai na borda esquerda do tapetinho, corredor aberto. E do corredor aberto, a minha mão esquerda está do lado da minha mão direita. Então, Chamakarasana D, eu vou colocar o meu calcanhar de trás no chão. E olha só, vou caminhar com as minhas mãos. E vou passar minha mão direita por cima da minha perna direita. Então, olha só o movimento, vou repetir. Corredor aberto, mão direita por cima da perna direita. É claro que aqui existe uma mobilidade, você vai movimentar o seu corpo para conseguir fazer esse movimento. E o Chamakarasana D vai acontecer para trás. Então, aqui eu empurro o chão, inspiro, Chamakarasana D, para trás. Olha só. Volto, retorno o quadril para o chão, retorno para o meu corredor aberto e aqui eu posso, continuar uma sequência de vinyasa. Então tá aí, Chamakarasana A, B, C e D. E a partir deles, vários outros Chamakarasanas podem acontecer, né? Por exemplo, no C eu poderia girar mais uma vez, assim como eu posso girar no A, mas olha só, no C, o que acontece? Se eu inspiro, passo a perna direita por baixo da perna esquerda, puxo a minha perna, ao invés de manter a mão direita para o chão, eu posso girar lá para o lado esquerdo, levando a mão esquerda no chão e entrando no Chamakarasana. Fica um movimento bem gostoso de fazer. Depois eu giro de volta para entrar no cachorro olhando para baixo, por exemplo. Ok, gente? Qualquer dúvida, manda as perguntas que eu estou à disposição para responder. Gratidão. Namastê.